E aí, meu povo, como que vocês estão por aí? Nós estamos aproveitando a queda de temperatura de Orlando, porque semana passada estava quase 30 graus e agora a gente está oscilando entre 10, 12, 14. Imagina, né? Depois a pessoa não quer ficar gripada. Estamos todos gripados também. Sumi aí por alguns dias, porque além de tudo que está acontecendo, a gente ainda está enfrentando essa gripe que não melhora. Sabe aquela gripe persistente? Você melhora um pouquinho, aí você acha que você tá bem, você começa a viver de novo e aí você cai. É dessa que a gente tá passando por aqui. Mas estou me arrumando que eu vou gravar um vídeo, sobre os meus 6 meses de Estados Unidos e as minhas impressões sobre tudo. Isso vai lá no canal aberto, né, para todo mundo. Aqui no canal fechado a gente conversa de coisas mais profundas e eu sei que eu tô em dívida com vocês, porque eu fiquei 2 semanas aí sem postar nada por aqui. Postei uma live contando updates da casa, de tudo que a gente tá fazendo por aqui em termos de investimento. Mas eu queria conversar com vocês sobre uma coisa, que é um conceito muito, presente na vida do investidor imobiliário, acho que de todo investidor, mas do investidor imobiliário eu acho que isso é mais comum, porque a gente vive alavancado, né. Que é o conceito de fazer dívidas boas. Não sei se você já ouviu essa expressão, de que pessoas ricas sabem fazer dívidas, pessoas ricas sabem, fazer dívidas boas, vivem fazendo empréstimos, vivem fazendo dívidas boas e com isso elas ficam mais ricas, né. Esse conceito ele é real, ele existe, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha ficado rica guardando 10% do salário por mês, 20% do salário por mês, né, ainda mais no mundo de hoje, gente, onde a inflação e, enfim, tudo que a gente tem passado dificulta ainda mais a vida da pessoa, né. Mas, se você quiser realmente ficar rico, produzir riqueza, você vai ter que assumir riscos relacionados a dinheiro, né, riscos financeiros, e as pessoas que são ricas, elas têm maior tolerância a esse risco. Então, às vezes, eu vejo muita gente que me procura e fala: "Ah, eu quero investir em imóveis, eu quero investir em imóveis", mas a pessoa não consegue dar um passo, ela não consegue, eh eh, tomar uma atitude nisso, né. Os coaches motivacionais, eles vão trabalhar a questão do seu psicológico para te motivar a fazer. Eu odeio esse tipo de abordagem, jamais vocês verão isso aqui, jamais, né. Mas, uma coisa é fato, você, para crescer na vida como um todo, você vai ter que assumir riscos. Então, não tem muito para onde fugir, sabe? Mesmo que talvez hoje você queira investir em imóveis, mas você não esteja conseguindo por algum motivo, você vai ter que fazer se você quiser sair de onde você tá. Você vai ter que fazer se você quiser crescer, né? E quando eu falo fazer dívidas boas, eu estou incluindo todos os custos dessa dívida. Só compartilhando um pouquinho aqui com vocês dos bastidores, né? Nós decidimos que investiríamos em criptomoedas esse ano. É uma coisa que meu marido já queria há muito tempo. Eu nunca prestei atenção, para ser bem honesta. Acho que eu já falei para vocês, eu sou uma pessoa que eu sei comprar imóveis, eu sei comprar tijolo, sei fazer negócio no mercado imobiliário. O mercado de investimentos, né, de mercado de capitais e de cripto nunca foi uma coisa, assim, que me pegou, me atraiu, mas a gente decidiu que a gente queria entrar nesse mercado. Meu marido é analista de dados, engenheiro da computação, analista de dados, já com 20 anos de experiência, então, assim, ele sabe analisar o mercado, ele sabe, calcular o risco ali de quando a moeda vai subir, quando a moeda vai cair, enfim. E eu me abri para essa possibilidade, porque temos amigos que são experts nessa parte e nos motivaram também, nos incentivaram também, inclusive tem nos ajudado demais. E nós decidimos que iríamos para esse lado esse ano. Parte do nosso capital a gente colocaria nisso esse ano. E estamos fazendo, né? E toda vez, eu tô falando sobre isso porque eu quero trazer uma analogia do mercado cripto, que também é no mercado de capitais e que também se reflete no mercado de imóveis. Toda vez dentro do mercado cripto que você quer fazer uma transação, exemplo, calma aí, segura aí que o batom é importante. Exemplo, eu tenho dólar em cripto e eu quero comprar Bitcoin. Eu vou lá na rede do Bitcoin e eu vou comprar Bitcoin lá. Para fazer essa transação, eu pago uma taxa.
Aí vamos supor que eu tenho dólar e eu quero comprar Ethereum. Para comprar Ethereum, eu preciso pagar uma taxa. Vamos supor que eu tenho Ethereum e eu quero trocar por Bitcoin. Para você trocar essa moeda, você vai pagar uma taxa. Então, em todas as ações que você toma dentro do mercado de criptomoedas, você tem que pagar uma taxa, assim como é no mercado de capitais. É que no mercado de capitais, você ainda tem a figura do cara que administra o seu investimento, né? Aquele cara que ganha uma porcentagem anual em cima do que você aporta. Esse é o comissionamento do seu assessor de investimentos, e você paga esse cara para você não ter que se preocupar com os seus investimentos. Esse é o tipo de coisa que eu jamais faria. E se dentro do mercado cripto meu marido quisesse fazer alguma coisa nesse sentido, eu também jamais aceitaria. Eu só aceitei me abrir para essa possibilidade porque é algo que fica 100% no seu controle, né, fica dentro do seu ecossistema ali, você tem o controle dos seus investimentos. Enfim. É, mas para tudo você vai pagar taxas, né. Dentro do mercado imobiliário, você tem a taxa do corretor, você tem a taxa do inspetor, você tem as taxas do advogado, eh, você vai ter o contractor, caso você tenha que fazer algum tipo de reforma. Gente, é tanta gente envolvida, né, que às vezes eu sempre fico me perguntando: "Cara, não existe um jeito de você fazer dinheiro sozinho, sabe. Não existe um jeito de você ficar rico. Ninguém fica rico sozinho. Ninguém, esse negócio de self-made, "Ah, eu cheguei lá por mim, e no centro de tudo", isso não existe, sabe. Para absolutamente tudo, você vai ter que fazer partnerships com outras pessoas, e eu espero que você faça com pessoas melhores do que você, né, pessoas que tenham mais experiência que você, pessoas que, têm os mesmos propósitos, né, têm os mesmos valores que você, mas que venham para agregar nessa relação. E eu percebo isso em absolutamente todos os aspectos da vida. Às vezes eu percebo que as pessoas elas têm uma certa resistência de seguir com os investimentos em imóveis, porque elas não querem gastar para abrir a holding, elas não querem gastar para abrir a LLC, se a gente vai falando de investimento aqui nos Estados Unidos. Mas ela não quer gastar para o advogado analisar o negócio, analisar o imóvel, analisar o deal, né, como a gente fala no mercado imobiliário, como um todo, que nem na minha empresa eu cobro de 1 a 2%, depende do tipo de negócio. Por exemplo, se você for comprar um multifamily, que é unidades, né, que são imóveis que têm várias unidades para locação. Geralmente a gente vai cobrar de 2,5 a 3%, porque são negócios mais complexos. Mas, por exemplo, se você vai comprar um imóvel único para locação, geralmente fica entre 1 e 1,5%, depende do deal. E do valor também. Eh, a gente cobra esse valor para quê? Para avaliar se está tudo certo, né. No meu caso, isso é bem comum dentro das consultorias imobiliárias, mas no meu caso, eu geralmente atuo na no processo de aquisição desse imóvel para o meu cliente. Então, eu ajudo na negociação, muitas vezes eu intermedio essa negociação quando o cliente não tem muita confiança de que ele consegue negociar, da melhor maneira, eu negocio para ele. Eu analiso os documentos para ver se está tudo certinho, eu acompanho o processo para ver se está tudo bem, que nem agora eu tô fechando uma casa, a gente já assinou o contrato de compra e venda, e o processo já foi para Title Company, que é como se fosse o cartório aqui nos Estados Unidos. E e aí eu estava falando para o meu cliente ontem, eu falei: "Ó, o imóvel o contrato já foi para Title Company, agora eles vão fazer o Title Search, que é a busca para ver se existe algum problema relacionado a esse imóvel". Que tipo de problema? Problemas geralmente jurídicos, para ver se não tem nenhum herdeiro reivindicando esse imóvel, para ver se não tem nenhum problema de tributos, para ver se não tem nenhuma ação pública envolvendo esse imóvel. Enfim, né, todas as questões que podem significar algum tipo de risco irreversível para o comprador, são feitas, as buscas são feitas nessa fase. E aí eu falei para o meu cliente, eu falei: "Olha, essa title company, que é a title company do seller, que é o vendedor, é na verdade um escritório advocatício, e eles estão dizendo que 2 semanas para eles é pouco tempo para fazer todo esse search. Eles vão precisar de um pouco mais, isso significa que o closing, que é o dia que a gente vai lá assinar
o fechamento total do negócio e pegar as chaves da casa. Isso significa que deve ficar para o próximo mês. E meu cliente: "Puxa, mas estão demorando, por quê e tal? As outros imóveis que a gente comprou não foi assim". Só que nos outros imóveis que eles compraram, eles não tinham title company com o insurance do advogado, né, então o advogado ele assume a responsabilidade por essa compra que você está fazendo, caso lá na frente você venha a ter algum problema por conta de documentação desse imóvel, essa responsabilidade recai sobre essa firma advocatícia, tá. Então assim, é uma transação muito mais segura, né, a gente paga inclusive um title insurance para isso, para que você se certifique que tudo dentro daquela transação está certinho. E ele reclamou um pouquinho, mas por quê? Nas outras 2 operações que ele fez, que ele já esse já é o terceiro imóvel que ele compra aqui, ele não teve isso. E por quê? Porque ele não teve essa segurança a mais dentro do processo, né. Então, é o que eu sempre falo, assim, cada vez mais, quanto mais experiência eu vou pegando dentro desse ramo, e agora com esse universo das criptos também, eu vejo, sabe, você precisa partnership com pessoas, primeiro, bem intencionadas e de bons valores, isso já é muito difícil. Você encontrar pessoas boas no meio do caminho é muito, muito difícil, né, e você saber reconhecer e valorizar essas pessoas. Mas fazer partnerships entendendo que você nunca vai lucrar 100% daquela oportunidade. Se você quiser escalar os seus ganhos, você vai ter que sim assumir o risco, mas você vai ter que partilhar esse lucro, né. E eu tenho visto isso cada vez mais, eu cada vez mais tenho me aberto para parcerias com clientes, né, e parceiros no geral. Por exemplo, essa casa que a gente está comprando, sem ser essa para morar, a outra que a gente está comprando para investimento. Ela nós compramos no modelo de JV que eles falam, né, que é o joint venture. Isso é mais velho do que andar para frente no mercado jurídico, no universo jurídico, né, qualquer advogado que tenha trabalhado com direito empresarial entende o que que é. Mas o JV, ele é um agreement que nós fazemos, então, entre a minha empresa e a empresa do meu cliente, nós fizemos um acordo, um contrato dizendo: "Vamos comprar esse imóvel juntos, o meu cliente vai colocar o dinheiro nesse imóvel e eu vou colocar a operação nesse imóvel". Como assim a operação, Dani? Eu vou, fazer dinheiro com esse imóvel, né, eu vou alugar os quartos, eu vou fazer o marketing dessa casa, eu vou receber os tenants, né, as pessoas que vão alugar, eu vou, garantir que a casa vai estar pronta para receber essas pessoas, organizar os móveis, mobiliar, coordenar contractor, coordenar qualquer tipo de reforma que a gente venha fazer. Nessa casa, nós já estabelecemos que nós vamos ter mais 2 fontes de renda dentro dela, que vai ser a lavanderia paga, então nós vamos colocar aquelas máquinas de lava-roupa e seca-roupa com cartão, que o cliente tem que pagar para poder lavar roupa. Então nós vamos ter uma laundry, uma paid laundry dentro da casa, e nós vamos ter também vending machines, que são aquelas, sabe, aquelas máquinas onde tem snacks, biscoito, chocolate, água, quando você vai num hospital ou quando você vai em algum lugar, assim, público, que você quer comer um lanchinho, você vai naquelas máquinas, sabe, você paga e pega o lanche. A gente vai ter dessa também dentro dessa casa. Então nós vamos ter ali a minha função é fazer com que essa casa dê dinheiro, né, basicamente. E aí como é que funciona a remuneração? Eu escolhi que nesse primeiro ano eu não vou receber absolutamente nada do que a casa fizer em termos de grana. Eu vou operar a casa, mas eu não vou receber dinheiro. E todo o dinheiro vai para reposição do capital inicial. Então, se o capital inicial ficar em US$ 40.000, até que a casa, eh, durante todo o primeiro ano e todo o período em que a casa precisar para fazer gerar esses US$ 40.000, a minha empresa não vai receber nada. A gente vai fazer essa grana e vai aportar direto na reposição do capital inicial. Então, o meu cliente, que é meu partner, né, nesse empreendimento, ele vai colocar o dinheiro, nós vamos operar a casa, e todo o dinheiro que a casa fizer vai para o bolso dele para repagar esse investimento inicial que ele fez. Depois que isso acontecer, nós vamos fazer o split do equity. O que que é o equity? É o patrimônio que está alocado naquela casa. Então, essa é uma casa que ela vale US$ 300.000. Depois que a gente repagar esses 40.000 desse cliente, nós vamos ter ali
um tanto para pagar mensalmente, porque nós estamos financiando essa casa, então vai ter toda a operação do dinheiro que entra dos aluguéis, o pagamento do mortgage, tudo certinho. Feito isso, o que sobra de lucro é dividido 50-50. O equity da casa é dividido 50-50. Então eu terei direito à metade da casa, ele terá direito à metade da casa. E aí, assim, se você estiver falando, né, você deve estar pensando assim: "Puta, Dani, mas isso compensa? Você vai ter sociedade, você vai ter isso, você vai ter aquilo, nunca dá certo". Quem tá aqui na área de membros e já assistiu os vídeos anteriores, sabe que eu não tive boas experiências com sociedades, mas foram sociedades que eu coloquei dentro do meu negócio. Aqui é diferente. Aqui nós estamos falando de operar um imóvel como um negócio, tá. Então não existe sentimento. Não existe sentimento, é pura e simplesmente, eh, a regra do contrato, o contrato é lei entre as partes, né, e quem vai estar na operação 100% seremos nós, a nossa empresa. Então assim, meu marido está nessa comigo, obviamente, nós estamos juntos nisso, nós vamos operar os imóveis que pretendemos comprar aqui na área central da Flórida. Esse meu cliente é um cliente da North Florida, então ele não mora por aqui, e quem vai cuidar da operação diariamente somos nós, né. Por que que eu aceitei fazer isso? Primeiro, porque esse cliente é um cliente que tem muito mais experiência do que eu. Ele já comprou prédios, ele já comprou, hotéis, ele tem outras casas em que ele faz co-living. Então, assim, ele tem muito mais experiência do que eu, o portfólio dele em dólar é muito maior do que o meu, e eu tenho admiração por pessoas que trilharam o caminho que eu quero trilhar. Então eu quero aprender com ele como ele fez para escalar o negócio dele dessa maneira, porque assim, começar o negócio a gente sabe. Gente, e eu tenho experiência, nessa área, né, nós somos investidores há alguns anos, eu entendo que eu tenho muito mais experiência do que muita gente, mas você nunca sabe tudo, jamais, 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 você nunca sabe tudo, né. Então se você quiser pegar o seu negócio, take your business to a next level, você vai ter que partnership com outras pessoas, pessoas mais experientes do que você. E eles têm experiência num mercado que eu quero entrar em breve. Eu quero entrar em breve, que é o mercado de multifamily, né, multi-units. Ele tem, condomínios, né, prédios com vários apartamentos, é isso que eu quero. Então, faz parte da parceria, né, nem tudo que você recebe é dinheiro, nem tudo que você ganha dentro de uma parceria é dinheiro, né. Eu estou assumindo o risco, você vê, nós vamos ter trabalho com esse imóvel, sim, mas, o que eu vou colocar é basicamente trabalho. Tudo dando certo, em poucos anos eu tenho $150.000 de equity ali. Posso escolher sair do negócio e vender minha parte para ele, ou ele pode escolher sair do negócio e vender a parte dele para mim, pode acontecer. Mas o importante é que a gente esteja na ativa, que a gente esteja no mercado, que a gente esteja fazendo. Porque a grande maioria das pessoas nunca vai sair do lugar. A grande maioria das pessoas nunca vai fazer o que elas dizem que elas querem fazer. "Ah, eu quero investir em imóveis". Não, você não quer. Você não quer, você acha legal a vida de quem investe. Você acha incrível as conquistas que essa pessoa, que teve coragem de assumir o risco, alcança, mas você não quer assumir esse risco, você não quer ter esse trabalho, sabe. Então, às vezes, a gente precisa ser honesto com quem a gente é de verdade. E no meu caso, eu quero, né, eu estou nesse jogo já há alguns anos, eu quero aumentar meu portfólio. Eu me dei conta, desde que eu mudei para cá, que fazer isso nos Estados Unidos vai ser muito mais vantajoso para mim do que em qualquer outro lugar, do que no Brasil, do que no Canadá. "Dani, você vai parar de investir no Brasil?" Não, porque eu tenho família no Brasil e eu quero que os meus imóveis do Brasil ajudem a minha família, né. Se os meus pais, se meus sogros precisarem de dinheiro, se a gente quiser ir para o Brasil passear, viajar, eu quero ter dinheiro lá para isso, né. Então os meus imóveis me ajudam nesse sentido. A maioria dos meus imóveis no Brasil estão quitados, então eu consegui, por exemplo, refinanciar para investir em outros imóveis, então assim, não tem erro, você entende? Não tem: "Ah, foi um erro". Não, não foi um erro, nada foi um erro até agora dentro do nosso portfólio. Mas para alcançar o que a gente quer, que é a nossa independência financeira, né, e viver dos imóveis 100%, aqui vai ser muito melhor. Aqui vai ser muito melhor. E nós temos um mercado muito grande aqui para explorar, né. Nós temos os leilões, nós temos, os short sales, nós temos os tax deeds, nós temos
As new constructions eu não sei se eu vou querer comprar mais, porque essa já tá sendo traumatizante demais. Mas assim, os co-livings, tem muita coisa para fazer, né. A Flórida, ela é um território novo, apesar de não parecer, ela é um território que está começando a crescer agora, agora, depois de 5 anos da pandemia, que houve toda aquela migração de pessoas para cá, agora a gente está vendo essas pessoas desenvolvendo as coisas. Então assim, o futuro para esse lado do país vai ser muito interessante, né. Então a gente quer aproveitar isso. Não sei se vou querer morar aqui, continuar morando aqui no futuro, mas hoje eu sinto que nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, tá fazendo a coisa certa, né. Então, já começamos aí 2025 com 2 empreendimentos que a gente vai conseguir fechar em nome de Jesus. Estamos em cima para conseguir fechar, mas o objetivo é terminar o ano com pelo menos 5, né, e eu quero ter para isso acontecer eu vou precisar fazer mais parcerias. Aí você pensa comigo assim: "Dani, mas, eh, vai dar, tipo, né, pô, 5 imóveis num ano é grana, é grana. A gente vai colocar nossa grana em muitos deles, mas alguns eu quero fazer por parceria, né". E esse é o jogo, gente, esse é o jogo. O tempo que você tá pensando que você queria fazer já foi, você já perdeu. Esse é o ponto que as pessoas não querem aceitar. Sabe? Quando a gente fala, parece que a gente tá promovendo FOMO, né, o Fear of Missing Out, que parece que a gente tá, fazendo terrorismo pra pessoa não pensar e agir. Não é isso, até porque eu não ganho nada com você fazendo as coisas dessa forma. Mas pra mim eu tenho uma coisa muito clara, todos os dias em que eu me levanto, eu lembro que o dia certo de comprar um imóvel foi há 5 anos atrás, e eu já estou atrasada. Então, eu quero crescer meu portfólio e eu estou no jogo para isso. Então, às vezes, quando você quer dar um passo para frente, você precisa dar 2 para trás, você precisa se juntar com pessoas que sabem mais do que você precisa estar disposto a perder um pouco do lucro que você acha que você vai ter, né. Eu poderia ter 100% de lucro nessa casa que a gente está comprando para co-living, mas eu também teria 100% do risco, o que talvez me prendesse, né, me impedisse de fazer mais e chegar na minha meta de 5 imóveis esse ano. Então eu estou muito feliz com o caminho que as coisas estão levando, eu queria trazer essa mensagem para vocês, porque eu sei que tem muita gente aqui que está aqui para aprender, para ver, o que que dá para fazer, como começa e cara, assim, se eu pudesse te dar uma dica, se junte com pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. Se junte com pessoas que saibam mais do que você. Vira e mexe, eu trago as cotas para vocês aqui. Eu posto lá no meu canal do Instagram as cotas de investimento. A grande maioria desses imóveis que eu posto, eu estou envolvida. É por isso que acaba tão rápido, porque eu posto as cotas, mas geralmente eu tenho uma cota ali dentro. Eu me faço uma parceria com algum parceiro, um cliente, outro sócio, e a gente fecha e acaba não dando tempo, não dá tempo. Eh, não estou dizendo que você tem que fazer comigo, você pode fazer na sua cidade, com pessoas que você conhece, né. Claro que tudo precisa ser muito bem escrito e bonitinho, com os contratos direitinhos, né, tem um advogado revisando isso para você. E advogado, tá gente, corretor, contador, esses caras não são os caras que montam empresas e que fazem negócios. Advogado empresarial é o cara que vai te ajudar em qualquer país que você esteja a fazer tudo da maneira correta. O corretor ajuda? Ajuda. O contador ajuda? Ajuda. Mas sem um advogado experiente te auxiliando nisso, a chance de você estar indo na onda dos outros, sabe, não vale a pena. Então, assim, tenha a sua equipe, começa a montar a sua equipe. Quem vai ser meu contador? Quem vai ser meu corretor? Quem vai ser o meu advogado? Quem vai ser meus parceiros? Como eu vou me reunir com essas pessoas? Como eu vou me unir? Porra, Dani, eu não tenho 100.000, eu não tenho 50.000 para dar de entrada. Com 30 você já consegue comprar uma cota. Você já consegue comprar uma cota, tá? Então, vale muito a pena, né, você começar dessa maneira. Quem não tem como começar grande, começa pequeno. Foi por isso que eu comecei no Brasil, tá, porque é muito mais fácil começar no Brasil quando você ganha em dólar. Então, comece, apenas comece. Comece a se movimentar, comece a comprar, comece a fazer, porque, gente, daqui a 10 anos você vai se arrepender. Eu sei que parece discurso de coach, mas é verdade. Daqui a 10 anos você vai se arrepender de não ter começado, de não ter feito. Enfim, era isso que eu queria mandar de mensagem para vocês aqui. Tenha um ótimo final de semana, né, porque hoje já é quinta-feira. A gente se vê no próximo vídeo.